A paz do Senhor Jesus Cristo. Você que tem Bíblia na sua casa, abra no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículos 7 até o 24. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas ao seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foram após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar que te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois do profeta, quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. O preço está aí. Nós podemos ver aí no livro de 1 Reis, capítulo 13, versículo 7 ao 24, o preço da desobediência e do não seguimento do direcionamento que Deus nos dá. Eu já recebi profecia de Deus, eu posso falar de mim, e tem muito cristão que está enveredando por esse caminho também. Eu quase resvalei por outro caminho, porque Deus me deu um direcionamento lá atrás, há muitos anos atrás, acerca de alguns assuntos. Só que o próprio Deus, como a gente vê no livro de Reis, capítulo 13, esse profeta que foi enviado para chamar ele para comer pão e disse que um anjo de Deus o disse que ele poderia comer pão, foi um teste de Deus. Deus testou a fidelidade do profeta. E Deus, ele é especialista em teste. Nem tudo é o diabo. Ah, não, agora pode também surgir um profeta do diabo, fingir ser usado por Deus e dar um novo direcionamento. O Senhor me deu um direcionamento em 2020 acerca de uma determinada situação, e começaram a aparecer esses profetas de internet na plataforma lá vermelha e branca,
Eis que eu faço uma coisa nova. Não farei mais do jeito que eu havia planejado. Eu resolvi fazer a curva. Veja bem, a palavra de Deus não faz curva. Nós lemos aqui no livro de Mateus, eu marquei aqui, para ficar mais fácil para mim poder estar explanando para você que está vendo. Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Deus te deu um direcionamento, eu vou dar um exemplo. Daqui 10 anos você irá para o Japão. Um exemplo. Você é um missionário, uma missionária. Ou você vai simplesmente morar lá. Eu só estou dando um exemplo, tá? Daqui 10 anos irá para o Japão. E você está na posição. Você está buscando a Deus, santificação, orando, jejuando. Se aparecer alguém no meio desses 10 anos, olha, eis que o Senhor lhe diz que ele mudou os planos dele por causa que o inimigo dos planos do inimigo não será mais o Japão, será a Indonésia. Descarta. Se Deus falou Japão, é Japão. Quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele para Sara, eles cometeram o erro de pegar Agar, a escrava, e fazer Ismael nela. E olha a briga que tem entre Israel, Hamas, Israel e Arábia Saudita por causa do erro de Abraão. Tudo bem que Abraão esperou na promessa, mas Sara quis dar um jeitinho. Não existe jeitinho. Se Deus te deu um direcionamento lá atrás, pode surgir um profeta pintado de ouro. Ah, Deus falou que agora vai ser diferente. Ou é um profeta de Satanás, ou é o próprio Deus te testando. Aqui no caso de 1 Reis, capítulo 13, o final foi triste. O profeta morreu. Deus falou para ele, não coma pão e nem beba água. Então, se você recebeu um direcionamento do Senhor, permaneça nesse direcionamento, por mais tempestade, pelo vento que for. Outro caso que Deus testou a fidelidade e testou os seus profetas. Testou seus servos. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Jesus ele testou Filipe, perguntando, onde compraremos pão? Sendo que Jesus já estava com o plano de realizar a multiplicação dos pães e dos peixes. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2, Deus testou Abraão e ele pediu Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. Deus é especialista em testar a gente. Então, recebeste um direcionamento, fica na espera, no Salmo 40, deste direcionamento. Não vá por outro caminho. Porque senão, meu irmão, minha irmã, você não vai receber nada de Deus e ainda corre o risco de você perecer no deserto. Eu espero que essa palavra possa ter te edificado, te ajudado. Eu, por experiência própria, já teve alguns direcionamentos que eu não obedeci lá atrás de Deus. Eu me arrebentei. Eu estou vivo aqui gravando esse vídeo pela misericórdia dele, porque alguns direcionamentos que eu não obedeci era para mim estar debaixo de 7 palmos já. Pela misericórdia dele, eu não estou morto. Então, recebeste um direcionamento do Senhor, não vai atrás de profeta de internet. Se chegar e falar, eis que eles usam muito isso, eis que eu faço uma coisa nova, porque aí você está esperando por uma determinada coisa, aí não, agora Deus falou que vai ser diferente, não vai atrás, fica naquilo que Deus te falou há anos atrás. Deus abençoe você e sua família.